Boa noite, pessoal, tudo bem? Já vou adentrar o tema, não vou ficar aguardando as pessoas entrarem por respeito aos que vieram pontualmente comigo. Essa semana eu postei uma frase assim: a boa mãe, a mãe boa, é aquela que se permite tornar-se desnecessária. Várias pessoas me chamaram. Ai, gente, eu tenho 2 gatos em casa. Pensa, é pelo para todos os lados. Várias pessoas me chamaram no privado. Como assim, Vanessa? Como assim? Até anotei algumas frases. Como assim, Vanessa? Mãe desnecessária? 10 pontos de interrogação. Vanessa, mãe é sagrada. Vanessa, mãe é eterna. Minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Aí teve uma pessoa que escreveu: minha mãe está acima até mesmo dos meus filhos e do meu marido. E é sobre isso que eu venho falar com vocês nessa mini live. Não vou deixar ultrapassar aí os 20 minutos, no máximo 30 minutos. Vou deixar aberto quem quiser enviar perguntas e eu venho explicar para vocês a base, a essência desta frase. A boa mãe, a mãe boa, é aquela que se permite tornar-se desnecessária. Primeiramente, quando eu pontuar atitudes, comportamentos e posturas de mães que não são positivos para os filhos, que fazem mal aos filhos, eu não estarei dizendo que é uma mãe ruim. O contrário de uma boa mãe, para mim, Vanessa, é uma mãe patológica, uma mãe doente emocionalmente. Aliás, não só mãe. Eu sempre digo, quem me acompanha mais tempo já ouviu dizer várias vezes. A essência do ser humano é boa, é amor. Não existe gente má. Existem pessoas adoecidas emocionalmente. Então vocês não vão me ver, ouvir, não vão ouvir eu dizer essa pessoa é má. Ela tem comportamentos negativos e patológicos, porque a nossa essência é boa, é do bem, tá? Então é uma mãe, aquela mãe que não consegue fazer bem ao seu filho e lamentavelmente tem mães que fazem muito mal para os seus filhos, inclusive existem mães que tentam matar seus próprios filhos, tem mães que matam os próprios filhos, porque elas estão adoecidas emocionalmente. Guardem isso no coração de vocês. Segundo, mãe é sagrada. Gente, todo ser vivo é sagrado. Mãe, pai, vovó, tio, filho, filha, neto, plantas, animais, tudo que existe e tem vida é sagrado. Quando a gente olha para a mãe, a gente costuma fazer isso, olhar para a mãe e para o pai também, como ser sagrado. Sagrado. O que a gente faz? A gente põe eles num pedestal. E a gente, sem perceber inconscientemente, exige deles muito mais do que nós já exigiríamos, sabendo que eles são pessoas extremamente comuns e normais, como eu, como você, como qualquer outra pessoa. Porque aí, quando a gente vê como um ser sagrado, a gente aguarda, a gente espera de forma inconsciente atitudes extraordinárias, corretíssimas, sensatas o tempo todo. Mas voltando à tecla, são pessoas normais como nós. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Adoro essa estrofe. Porque veja bem, todo ser humano, todo adulto, adolescente também, mas o adolescente ainda está em transformação, é reflexo das suas vivências infantis. Então, a sua mãe, quando ela pira o cabeção, quando ela faz algo que te magoa, que te fere, não olhe para ela como um ser sagrado. Olhe para ela como um ser humano comum
e se permita ver a dor da criança interior dela. Minha mãe grita muito. Possivelmente gritaram muito com ela. Possivelmente ela só conseguiu ser ouvida quando ela gritou na casa dela, na infância, na escola. Ah, minha mãe, tudo é motivo para minha mãe me agredir, me bater. Possivelmente para não dizer que com certeza sua mãe apanhou muito. Ah, minha avó disse que não. Talvez sua avó não lembra, talvez sua avó não quis te contar, talvez dói na tua avó dizer, é verdade, eu moldei sua mãe na pancada e é por isso que ela faz isso com vocês. Ninguém quer pegar, ninguém quer ser dono da batata quente. Todo mundo só quer pegar na batata quente depois que ela esfria. Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente olha para os nossos pais e as informações que a gente recebe dos nossos familiares sobre os nossos pais, para que a gente não fique em julgamento e em constante cobrança. Gente, como psicóloga e como consteladora, aliás, como ser humano, né? Porque eu vim de uma história que eu cobrava muito dos meus pais. Porque eu via eles como seres perfeitos, então eu esperava deles uma perfeição. E a minha vida era uma merda. A minha vida só começou a tomar sentido, eu ter paz de espírito, que é a base da existência humana, quando eu enxerguei os meus pais e vi que eram pessoas normais, com limitações, com as suas dores, e que também estavam nessa jornada, nessa grande jornada, assim como eu, chamada vida. Que eles me deram o melhor que eles puderam, de acordo com as dores e limitações deles, e que estava tudo bem. Aí a minha vida tomou outro sentido. Aí eu passei a ter paz de espírito. E isso dinheiro nenhum compra. Guardem isso. Mas enfim, não só como pessoa, como ser humano, como filha, como mãe, mas também como profissional, enquanto psicóloga e consteladora, eu garanto para vocês. O maior desafio da humanidade é soltar os julgamentos e as cobranças inconscientes que nós fazemos aos nossos pais. Tem gente que eu pergunto algo assim, tá, e o teu relacionamento com a sua mãe? É maravilhoso, mas a pessoa tá tretada nos relacionamentos afetivos e sociais, com os filhos, com o dinheiro, com a prosperidade. Eu falo, tá, hoje até pode ser maravilhoso, eu acredito. Mas na infância não foi. Porque se tivesse sido, você não ia estar com todas essas áreas relacionais da tua vida tretadas. Quem é a pessoa, a primeira pessoa com que a gente se relaciona na vida? A nossa mãe. Ah, mas foi o médico, foi a enfermeira que me tirou de dentro da minha mãe. Sim, por segundos, minutos. Para quem que você foi entregue? Quem te deu de mamar no seio ou na mamadeira? O batimento cardíaco de quem que você reconheceu quando você se aproximou do corpo? Quem é que você reconhecia a voz e o cheiro de longe? Quem é que você achava que era a tua continuidade e que você era a continuidade? Com quem foi o teu cordão umbilical de desenvolvimento de vida e cordão umbilical emocional até 1 ano de idade? Quer você queira, quer não. Sua mãe. Então, quem tá com essas áreas da vida afetiva, social, dificuldade de relacionamento com as pessoas, dificuldade com o dinheiro, com prosperidade, com o parceiro ou com a parceira, tem treta da criança interior com a mãe. Hoje reconhece essa mãe como ser humano, fantástico, que dá o seu melhor, que deu o seu melhor, mas lá a criança interior não tinha esse conhecimento. E ficou em julgamento com essa mãe. E ficou esperando mais. E ficou decepcionada, decepcionado. Então tem que voltar lá e ressignificar. E a boa mãe, a mãe boa que se faz, que se permite ser desnecessária, é aquela que primeiramente desce do pedestal e se coloca como ser humano normal, cheio de limitações e dores como qualquer outro, que dá o seu melhor pelo seu filho, mesmo que inconscientemente, e que cria, molda este filho para o mundo e não para ela.
Mas como assim uma mãe mudar o filho para ela? Sim. Sabe o que que acontece? Por que que eu estava falando de relação mãe e filho até agora? Porque a mãe que cria o filho para ela e não para o mundo, na verdade, ela está moldando este filho para dar para ela, enquanto mãe, o que a mamãe dela não conseguiu dar. E aí, invertem os papéis, inverte a hierarquia, inverte a ordem, e quando essa criança começa a crescer e ter noção, essa mãe começa a colocá-la como a sua pulsão de vida, e essa criança começa a devolver para esta mãe todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado, começa a cuidar da mãe. A mãe gosta, a criança gosta. É tudo inconsciente. E ali forma-se um elo que nós chamamos de casamento energético. E aí essa criança vai crescer e vai se tornar um adulto, vai ter dificuldade para se casar. Se casar, vai ter dificuldade de relacionamento, porque tá presa à mamãe. Vai ter dificuldade para fazer o intercâmbio, para ir para fora do país a trabalho, a passeio. Vai ter dificuldade para se relacionar nas amizades, porque deve a vida à mãe. Vai ter dificuldade financeira, não vai voar, vai ficar ali com ela, cuidando dela. Mas é tudo inconsciente, gente. Aí não adianta esse adulto se tornar adulto, achando que vai se tornar adulto e vai dizer, opa, peraí, eu despertei. Eu sou só o filho. A maioria até percebe que tem alguma coisa errada, tipo, nossa, eu sou tudo para minha mãe. Mas na teoria isso soa tão bonito, né? Nossa, eu sou tudo para minha mãe. Mas não percebe que fica preso a amarras inconscientes, ocultas, onde não se permite voar, viver relações por completo com outras pessoas. Ai, Charles, manda uma pergunta digna aí pra nós, homem. Enfim, a grande verdade é que a mãe que molda o seu filho pra ficar, ela quer uma mãe pra ela. Mesmo que ela tenha a mãe dela viva, ela sente que a mãe dela não deu o necessário pra ela. E vocês podem observar que esse perfil de mulher, de mãe, que prende os filhos pra ela, não costuma ter um bom relacionamento com o marido, ou já se separou, ou vive com o marido, mas o marido tem uma rotina, ela tem outra. Porque nem ele aguenta as cobranças dela. Porque, primeiramente, ela buscou no marido as funções maternas que a mãe não lhe deu. E aí o marido, opa, tô fora, que mulher grudenta, que mulher exigente, que mulher carente, que mulher dengosa. E aí ele começa a inventar o que fazer com os amigos, tá sempre fora, porque ele não suporta ficar próximo dela. Aí ela vai e gruda nos filhos, ou ela escolhe um, seleciona um. Porque ela ama mais? Não. Mãe ama, mãe tiver 10 filhos, ama os 10, nem que seja de forma doentia, ama os 10. Lembre-se que existe a mãe saudável e a mãe patológica, não existe mãe ruim, ok? E aí o que acontece? Ela seleciona aquele que ela percebe que vai lhe dar mais. E ali ela gruda. E ela projeta nele todas as suas carências de filha neste filho ou nesta filha. Pesado, né? E aí, o que acontece? É aquela mãe que tem filhos que ou os filhos ou aquele filho especial vai sair de casa, vai construir sua própria casa, mas mora bem pertinho ou no mesmo terreno. Precisa passar a ver a mãe todo dia. É aquele filho que vai levar a mãe ao médico e o médico, na sua ignorância, diz: sua mãe precisa de você. Olha que carga pesada. Sua mãe só fica bem com você por perto. O filho tem 30, 35 anos. Tem até cabelo branco. Tem que ficar perto da mãe. Então, isso mina a vida do filho em todos os sentidos.
Veja bem, olha o quão pesado. Minha mãe está acima até dos meus próprios filhos e marido. Vocês acham que a relação desta mulher com o marido e com os filhos é saudável? A energia que ela deveria lançar para o lado, para o companheiro e para frente, para os filhos, ela lança para trás. Ela deve ser daquela mulher que ela nunca tem tempo para o marido e para os filhos, porque ela está sempre obcecada cuidando da mãe. Como é que você se sentiria se você soubesse que a sua avó é mais importante para sua mãe do que você e o seu pai? Na teoria até é bonito, né? Nossa, minha mãe acima de tudo. Mas na prática, gente, isso é péssimo e altamente patológico. Então, a boa mãe é aquela que se permite tornar-se desnecessária para o filho. Como é tornar-se desnecessária? Você dá amor, você dá carinho, mas você dá limite. Você ensina essa criança a se virar sozinha. Claro que respeitando as etapas. Uma criança de 3 anos de idade, obviamente, vai ter dificuldade para se limpar sozinha, tomar banho sozinha, se trocar sozinha, amarrar o próprio tênis, fazer o próprio lanche para levar para a escola. A gente tem que ter sensatez. Mas uma criança de 7 anos, ela já tem condições, claro, se ela não tiver dificuldades motoras por alguma questão de saúde, ela tem condições suficientes para se lavar sozinha, se limpar sozinha, fazer o seu próprio lanche, servir seu próprio suco, sua própria água. Se você ficar servindo, você se mostra indispensável e profundamente necessária para essa criança. E ela vai gostar. Quem é que não gosta de ser bem servido? Mas qual é a interpretação que ela vai fazer? Eu não sou autossuficiente, eu não dou conta. Por isso que mamãe faz para mim. São as mensagens subliminares. E aí essa criança vai se desenvolvendo, se sentindo incapaz e inferior às outras crianças. Ela vai perceber que na escola os colegas têm muito mais autonomia do que ela. E isso vai lhe gerando uma baixa autoestima. Isso quando os próprios colegas não percebem e não começam a fazer bullying com essa criança. Porque crianças, até os 6 anos de idade, até os 6 anos, eles não têm essas malícias, mas a partir dessa idade, eles já estão inseridos no meio social em que observam tudo e começam a fazer cobranças sociais das pessoas, dos colegas. E isso não é de todo ruim, porque essa cobrança social que a própria criança faz com outra criança mostra para a família da criança o que é que está disfuncional em casa. Vamos supor, meu filho toda vez chega em casa da escola triste porque falam que ele não sabe fazer nada sozinho. Opa, peraí, deixa eu botar a mão aqui na minha consciência. Será que eu não estou fazendo demais pelo meu filho? Será que eu estou parando para ensinar o meu filho a ser independente? Ou será que eu passo o dia todo trabalhando ou no celular? Eu ainda não parei para ensinar o meu filho a amarrar o próprio tênis, arrumar o próprio cabelo, escovar os próprios dentes certinho, para não ter cárie, para não ir com mau hálito para a escola. Será que eu estou olhando para o meu filho enquanto ele come, ensinando ele a mastigar com a boca fechada, mastigar e engolir para depois falar? Entende? Então a mãe, a boa mãe, eu gosto muito do termo que o Winnicott utilizava, a mãe suficientemente boa. Que ele dizia que não existiam mães maravilhosas, existiam as mães insuficientes e suficientemente boas. Olha que leve, né? Fica sem grandes cobranças. Que é aquela que apresenta o mundo para o seu filho e que vai moldando ele para ele se virar sozinho. Outra coisa que é pesadíssimo para o filho ouvir da mãe: você é a minha vida. Caraca, você é a minha vida. Tem mãe que chama o filho de vida, que o apelido do filho é vida. Vida, vem aqui, vida. Olha que pesado. A criança,
Eu sou a vida da minha mãe, então eu não posso ir longe. Eu não posso nem demorar na rua brincando, eu sou a vida da minha mãe. É muito pesado. Cresce com sentimento de dívida com a mãe. E ainda tem aquelas que fazem uma chantagem assim, bem direta, né? Eu dei a minha vida por você. Eu poderia ter morrido na gestação. Eu poderia ter morrido no parto. É, eu perdi o emprego para cuidar de você. Eu sei que isso é verdade. Toda gestante corre risco na gestação, no parto. Muitas mães perdem o emprego porque visam e priorizam o bebê e não aquele emprego, aquela profissão. Mas filho nenhum merece ouvir isso. Isso é pesado demais para um filho. E foram escolhas, né? Você escolheu. Todos nós escolhemos o tempo todo. E os nossos filhos também nos escolheram. Olha que lindo isso. Então, gente, o que eu venho trazer para vocês é esse pensamento, sabe? Essa reflexão muito simples e muito necessária para a vida. Sejamos mães boas, boas mães, mães suficientemente boas para os nossos filhos, soltando eles para o mundo. Até os 7 anos, os filhos precisam muito de nós. Dali por diante, o interessante é que a gente vá soltando mesmo, confiando na educação que demos, no amor que demos, no carinho, nas lições, em tudo que ensinamos e soltando eles para o mundo. Lá na frente, quando a gente estiver bem velhinho, se a gente realmente precisar de uma ajuda, de um apoio deles, aí nós podemos contactá-los e dizer, olha, agora eu preciso de você, existe algo que você possa fazer por mim? Agora tem mãe que passa a vida inteira adubando isso. Tem mãe com 45 anos, no auge da sua profissão, no auge da sua vida, da sua saúde. Filho, tá sumido, não vem me ver. Você não ama a mamãe? Parece que não ama mais. Parece que eu não tenho valor pra você. O que é isso? O que tá acontecendo? Depois que essa moça entrou na sua vida, você não quer mais saber de mim. Depois que esse rapaz entrou na sua vida, você não quer mais saber de mim. Olha se não parece uma criança exigindo dos pais, em especial da mãe, atenção. Por isso que eu falo. Toda mãe grudenta no filho, busca no filho as funções maternas da sua própria mamãe. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, me coloco disponível. Até convite aqui para tomar um chopp eu recebi. Vânia, você tocou na minha ferida. Que bom, querida. Que bom, assim, com amor, com carinho, com respeito. Pense nisso, com relação à sua mãe, aos seus filhos. Analise essa possibilidade que dá para fazer diferente, tá? Preciso exatamente disso, ver desta forma. Se permita, se você, olha, admitir a necessidade de olhar para a situação de forma diferente, já são 50 dos 100 passos. Bora tomar uma? Você sabe que eu só tomo final de semana. Sábado eu tomo uma cervejinha com você. Tem um pessoal aqui, sem perguntas. Van, sempre bom te ouvir. Saudades. Saudades também, querida. Pode ter certeza que está fazendo muita falta no nosso grupo. Enfim, eu vou finalizar. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima quarta-feira. Toda quarta-feira eu farei live de 20 e 30 minutos. Beijo. Gratidão quem ficou comigo.